Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação às 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Nesta edição de Gente que Fala, sociólogo Getúlio Hanashiro. Prazer tê-lo aqui, Hanashiro. Prazer é todo meu, sobretudo na companhia dos companheiros que estão na mesa. Também conosco o empresário Fábio Duran. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Você é CEO da Elefante Verde. Explica para o Ari o que é Elefante Verde. O Elefante Verde ele é a forma mais fácil e rápida de conectar as pequenas e médias empresas à internet e a novos clientes, né? A gente distribui esse serviço de marketing digital hoje por meio de franqueados. Ok. Ari Friedembach, vereador Ari Friedembach. Prazer tê-lo aqui, Ari. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez na Copé. Fábio, Hanashiro, mais uma vez, um professor aqui. Obrigado. Você é filiado ao PHS. Partido Humanista da Solidariedade. Partido Humanista da Solidariedade. Você estava em outro partido quando esse período aí fez uma mudança. Na verdade, infelizmente, não é algo de que eu me orgulho muito, mas eu fui eleito pelo PPS, eu saí do PPS, eu fui para o PROS, quando da fundação do PROS, que era uma proposta de uma política nova, com uma coisa mais ética e tal, e eu me decepcionei profundamente com o PROS, com a liderança do PROS, assim, me envergonhou de certa maneira, e eu cheguei a falar publicamente sobre isso, e acabei então saindo do PROS, porque achei que de alguma maneira ia manchar minha história, meu nome, que graças a Deus tem sido um trabalho muito limpo, então eu acabei decidindo por ir para o PHS, que é o partido que eu estou filiado agora. Então, eu infelizmente estou no meu terceiro partido, um pouco tempo na política, mas a gente procura acertar o caminho, às vezes não acerta. Então... Quando o Hanashiro foi parlamentar, o número de partidos era bastante reduzido, não é? Sim, menos da metade do que é hoje. Bem menos da metade. Bem menos da metade. E por isso que o que o Ari fala, eu realmente acho que enquanto dessa mudança de partidos, enquanto nós não tivermos uma alteração profunda na legislação eleitoral, na legislação político-partidário, nós vamos ter ou Caixa 2, portanto a corrupção continuada, e ao mesmo tempo circunstâncias como essa que o Ari coloca, onde você tem dificuldades de continuar defendendo a proposta do partido do qual você está afiliado, porque aquele partido se descaracterizou ao longo do caminho. Esta é a verdade, quer dizer, e é impossível você ter numa democracia, sobretudo numa democracia, num presidencialismo, com 30 partidos, e agora parece que tem mais 25 na boca da botija para serem... 65 chegaria exatamente, a quer dizer... Não, e assim, imaginar então, será que cada partido tem uma ideologia diferente do outro? Né? Assim, existem tantas plataformas ideológicas. Aí que estaria. O que eu acho que você pode ter até 1000 partidos, não tem problema nenhum. Isso é expressão da sociedade. Agora, para disputar a eleição, para ter direito ao fundo partidário, primeiro que eu terminaria com o fundo partidário. Eu acho que fundo partidário... Tá certo. Vão enforcar. Vamos enforcar, mas eu terminaria. Como eu também acho que, por exemplo... Correto. Não, por exemplo, eu acho que vereadores de cidade de menos de 500 mil habitantes, no máximo deveria receber um jetão por sessão, mas não um salário. Tá certo? Então, quer dizer, nós precisamos começar a refinar a nossa questão política. Por outro lado, participar das eleições, só deverão participar aqueles partidos que representam 100% do país, não é? E que não haja coligação nem no primeiro turno, nem só no segundo turno. Por quê?
Porque a ideia de 2 turnos é que no primeiro turno o partido dialoga com a sociedade, quer dizer, o partido expõe a sua plataforma, expõe a sua ideologia, os seus princípios. Depois, no segundo turno, você agrupa aqueles partidos que vão disputar o segundo turno. Mas não você ter essa coligação já no primeiro turno, tanto na majoritária quanto na proporcional. Então, é venda de horário da televisão, é ter controle do fundo partidário, enfim. Isso não vai resolver. Por isso que o Lava Jato só vai realmente frutificar nesse país quando nós tivermos, além das condenações, dos julgamentos, das eventuais condenações, quando nós tivermos uma reforma partidária, uma reforma político-partidária, uma reforma da legislação eleitoral, da legislação partidária. Senão, nós vamos continuar, quer dizer, nós falávamos isso, não sei se você se lembra, Zancopé, por ocasião do mensalão. Falou, isso vai se repetir porque nós não alteramos a estrutura política do país. Fábio, você não é filiado a nenhum partido ou é filiado, tem pretensões? Não. Eu gosto muito de política, né? Ótimo. Discuto muito política com amigos aí. E como empresário não tem como a gente não assistir ansioso ao que está acontecendo. Eu acho que o sistema hoje ele está falido, né? Como o próprio Hanashiro está comentando, não se sustenta da forma como está hoje. Precisa urgentemente ter uma reforma. Não é de hoje que o Brasil vem passando por esse tipo de problema e a gente chegou no momento que ou muda, porque não dá mais. Para quem está lá na ponta fazendo negócio, para os microempresários, empresários de pequenas empresas, não dá mais. Não dá mais. Esse momento político que o Brasil vem se arrastando, ele não se resolve. Tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente fechando as portas. Então, realmente precisa ter uma reforma profunda e para ontem. Mas já imaginou que quem fará ou poderá fazer essa reforma são os que não querem? Exatamente, né? É um problema, né? É um problema. São os diretamente atingidos por qualquer reforma. Exato. A gente está carente, né, de uma liderança aí de oposição verdadeira, né? Alguém que não esteja envolvido nessas denúncias, né? E aí não vou nem entrar no mérito se é ou não é verdade, a justiça que vem aí a julgá-los, mas a gente não vê nascendo uma liderança, né, diferente, uma liderança falando alguma outra coisa, só surge mais do mesmo. Então a gente fica um pouquinho preocupado. Algo a acrescentar, Felipe? Só duas coisinhas para acrescentar. Uma coisa interessante que o Hanashiro falou a respeito da remuneração dos vereadores. Para se ter uma ideia, não sei se as pessoas sabem, mas aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos sessões nas terças, quartas e quintas-feiras. Todas as terças, quartas e quintas. E eu já vi cidade interior, conversei com vereadora do interior que tem uma vez a cada 15 dias. 15 dias. 2 sessões por mês. Então assim, não dá para se remunerar uma pessoa. Aí tem que ser um trabalho voluntário, eventualmente paga gasolina só para ele. Porque realmente não se justifica. E é importante que se diga, depende do vereador. No meu caso, eu sou uma pessoa que não trabalho terça, quarta e quinta. Aliás, pelo contrário, eu acho que no plenário não é onde mais a gente trabalha. Eu trabalho domingo a domingo e não é mentira. Eu trabalho incessantemente, porque eu gosto do que eu faço, absolutamente por essa razão, mas você tem políticos que trabalham muito mais do que 3 dias de plenário. O trabalho é muito intenso. Nas né? capitais se justifica a remuneração dos vereadores. Por quê? Porque o trabalho é muito intenso. A urbanização das capitais brasileiras é de tal natureza e os problemas de tal gravidade que requer realmente o trabalho integral em tempo integral do vereador. Agora, cidades do interior com menos de 500 mil habitantes Não tem se justifica. sessão a cada 15 dias e muitas vezes no período noturno. Não pode. Não se justifica. Não é se verdade. justifica. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Turbulência, que investiga a ligação entre o avião que caiu com o então candidato à presidência Eduardo Campos em 2014 e uma organização criminosa acusada de realizar lavagem de dinheiro. A ação ocorre em Pernambuco e em Goiás. Tem ligação com a Operação Lava Jato. 200 policiais cumprem 60 mandados judiciais, 33 de busca e apreensão, 22 de condução coercitiva e 5 de prisão preventiva. Hanashiro, Friedenbach, Fábio.
Acho que a primeira coisa que nós vamos ter que fazer no futuro é dicionário do Lava Jato, tá certo? Porque realmente é de uma criatividade impressionante a Polícia Federal. Essa operação Turbulência tem muito a ver realmente com um avião que foi alugado pelo ex-candidato Eduardo Campos. De modo que essa originalidade em apresentar uma operação com esse nome é realmente sintomático. Agora, eu acho que a Polícia Federal e, sobretudo, a Operação Lava Jato vem dando prosseguimento àquilo que os delatores, que as investigações vêm buscando, vêm achando. De modo que eu espero e certamente a Operação Lava Jato, os juízes que estão nessa operação, o pessoal do Judiciário, o Ministério Público que está nessa operação em Curitiba, Paraná, conta com o apoio da população. É por isso que eu acho que essa coisa está caminhando. E é por isso que eu digo, as nossas instituições, parte delas estão funcionando. Tá certo? Não é a totalidade das instituições, mas parte das instituições. Por quê? Além de terem pessoas de boa índole, tem também o apoio da população. Isso é importante, extremamente importante. Quando se pensou em tentar calar ou frear a Operação Lava Jato, houve uma repercussão muito grande por parte da população. De modo que é isso, Ari, que eu acho que nós vamos conseguir, Zancopé, a reforma política. Realmente acreditar nos homens que estão lá dentro. Otimista. Não. Eu acho que a pressão da população, as medidas, as solicitações de caráter popular, 1,5 milhão de assinaturas. Agora, por exemplo, a legislação contra a corrupção apresentada pelo Ministério Público já conta com mais de 2 milhões de assinaturas. Tá certo? Quer dizer, se o Congresso Nacional não tiver ouvido a isso, então realmente é melhor fechar o país. Eu anunciei aqui há 5 prisões preventivas. Os proprietários do avião foram presos nesta manhã. Queria falar uma coisa. Primeiro, infelizmente, eu não partilho de todo esse otimismo do Hanashiro. Eu tenho dúvida se a Operação Lava Jato vai realmente até o final. Todo mundo que tem que responder realmente vai responder. Eu tenho sérias dúvidas, porque a gente tem pessoas muito poderosas que estão envolvidas nesses escândalos todos. Então eu espero realmente de que isso aconteça, eu torço para isso. Uma outra questão que eu acho muito importante, está falando de abaixo-assinados com 2 milhões de assinaturas, acho que é muito importante esse envolvimento da população, realmente a pressão popular é fundamental. Agora, o que precisa também, e isso eu tenho percebido nas ruas, as pessoas, quando a gente vai conversar, abordar, falar sobre política, não é política, então não quero saber. Então, assim, as pessoas precisam participar, assim, da política, porque somente se as pessoas começarem a votar com mais responsabilidade, realmente observando o nome do candidato, pesquisando, veem se já esteve envolvido em alguma coisa ou não, a gente começar a votar realmente muito bem, porque aí sim a gente vai conseguir fazer acontecer a reforma política, que é fundamental para o país poder andar para frente. Friedenbach, quando você se refere à necessidade das pessoas participarem de política, as pessoas imaginam que devam ser candidatos. Não, de forma nenhuma. É cobrar dos seus candidatos, até porque... Esta conscientização é que tem que haver, que não há necessidade de ser candidato. Não é ser candidato, é votar bem e cobrar o tempo todo do político. Por exemplo, eu tenho todos os canais de comunicação possíveis e imagináveis com os eleitores. É WhatsApp, Facebook, e-mail, sei lá, todas as redes sociais que você puder imaginar. Porque eu acho fundamental, e eu sempre cobro isso das pessoas quando eu gravo vídeos tal, e posto isso, participe, critique, sugira, porque é importantíssimo que as pessoas ajam politicamente, porque a vida da gente é política. Você vai na reunião de condomínio, está fazendo política, tudo é política. E fazer a boa política e votar bem, a gente colocar pessoas realmente, não o fulano que chegar lá e falar, sabe o que eu vou fazer? Não sei também, aquelas coisas engraçadas, que as pessoas acabam votando porque acham engraçado, mas depois vai bater panela. Assim, a gente precisa votar bem, e cobrar. Votar bem é não esquecer em quem votou e acompanhar isso e cobrar, efetivamente cobrar
do político a ação, o que prometeu eventualmente numa campanha, porque tem uns caras que prometem de tudo para todo mundo. Então, eu acho fundamental a participação na política. A população não pode falar, não gosto de política, porque vai votar mal e a gente vai continuar na mesma e não vai sair a reforma política, porque nenhum político desses que estão aí querem efetivamente mudar a política, porque senão eles, obviamente, vão perder emprego. Então, precisamos muita pressão e votar bem. É fundamental, eu falo muito isso. Pense em quem vai votar, não é pegar um papel no chão e pôr um número e depois falar que político é ladrão, político não faz nada, aquelas coisas que a gente fica o senso comum. Quando tem gente que está afim de trabalhar, tem gente que trabalha direito, então vamos colocar gente boa, realmente. Fábio Durão, Operação Turbulência. Bom, eu acho que primeiro, até um pouquinho do que eu estava comentando, o Eduardo Campos, ele meio que nasceu, né, como uma ideia de uma liderança um pouquinho diferente e, né, acabou falecendo aí no meio do caminho, mas hoje ainda surgem escândalos de que de alguma forma o nome dele está envolvido, estando ou não dentro desse esquema, não sei, mas ele está envolvido. Mas eu acho que a Operação Lava Jato, de uma forma geral, e aí eu fico assim até super à vontade de falar, eu sou advogado de formação e advogava até ir para o projeto Elefante Verde. Eu tenho amigos no Ministério Público do Paraná que se formaram comigo e eu vejo assim, um trabalho formidável. É um trabalho formidável que eles estão fazendo. Até outro dia eu vi o Moro dando uma entrevista e ele fala que o problema da corrupção, como existe no Brasil e como existia na Itália, ele se espelha muito na Operação Mãos Limpas lá da Itália, é que quando você é corrupto, você tem uma vantagem competitiva contra o político honesto de tal forma que você impede o político honesto de progredir. Então, uma operação como a Lava Jato, ela vem num ótimo tempo e a população tem sim que ir para a rua apoiar, a gente tem sim que exigir uma mudança para que políticos honestos comecem a ter espaço para que eles possam nos liderar e possam mudar esse cenário horrível que a gente vive hoje, né? Eu acho que o lado positivo das redes sociais é que a gente passou a discutir mais política. Ainda acho que a qualidade das discussões é muito rasa, mas é um primeiro passo e um primeiro passo importante. O ruim do que está acontecendo, eu acho essa polarização. Virou meio que um Corinthians e Palmeiras, né? Um Flamengo e Fluminense, o que não é legal. A gente não pode ficar defendendo uma ideologia e não olhar para as pessoas que estão lá usando um discurso bonito para poder angariar votos. Né? Mas praia, você acha que as redes sociais hoje abordam política realmente com consistência? Falta um pouco de consistência. Eu acho que a maioria das discussões, infelizmente, ainda precisa de mais consistência. Mas o fato de se discutir um assunto que até outro dia ninguém discutia, eu já acho que é um primeiro passo. Agora a gente precisa amadurecer essas discussões, com certeza. Olha, o Hanashiro, Friedenbach, Fábio Duran, o impacto total do acordo selado ontem na renegociação da dívida dos estados será de 50 bilhões de reais em 3 anos, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Garantiu, no entanto, que o impacto de 20 bilhões de reais para 2016 já está previsto na meta, que é o déficit de 170 bilhões. É uma confusão esses números todos. Eu até, quando tem muito número assim, evito, porque acho que é tanto número que você se perde. E eu não sei se eles divulgam tantos números assim para a gente se confundir. Não é para esclarecer. Não é para esclarecer, não é para... A verdade é o seguinte, o Zancopé, em 1999, os estados, os municípios, tinham várias dívidas assumidas durante um largo período de tempo. Essas dívidas foram consolidadas pelo governo federal mediante a oferta ou de bens ou de algum tipo de garantia por parte dos estados e dos municípios. Os estados e os municípios tinham que, no prazo de 2 anos, pagar a primeira parcela dessa dívida. Caso contrário, os juros, que eram de 6%, passariam a 9%. Muitos municípios e muitos estados deixaram de pagar essa primeira parcela, como foi o caso do município de São Paulo. Daí que essa dívida virou uma bola de neve. Muito bem, chegou num ponto, quando você tem uma recessão econômica, o Estado ficou praticamente impossibilitado de pagar, governos estaduais e governos municipais, de pagar essa dívida, que todo mês esses governos tinham que despender uma certa cifra.
qual foi a reivindicação dos governadores? Foi o seguinte: nos dê algum instrumento ou alguma folga para eu resolver o problema, que eu não tenho sequer dinheiro para pagar a folha de pagamento, como é o caso do Rio de Janeiro, certo? Como é o caso de alguns outros estados que o governo não tem nem dinheiro para pagar a folha de pagamento. O Rio Grande do Sul teve que parcelar em três vezes. Então, ontem se chegou... Mas a história do pré-sal faliu o Rio de Janeiro. Quando você tira os royalties do Estado, que vive daquilo, mas e você fala, não, que... é muito para você, vamos dividir com todo mundo, não tem para todo mundo, não tem nem para o Estado. Você tem que juntar pré-sal, que faliu, a queda do petróleo, do preço do petróleo, portanto o royalty diminuiu, e a administração, que foi muito liberal. Tá certo? Quer dizer, no sentido de aumentar... má administração. Má administração, no sentido de aumentar o salário de funcionalismo público, aumentar o salário de todo mundo. Na fase das vacas gordas, tudo bem, né? Quer dizer, mas todo mundo sabia que isso ia acabar, tá certo? Como eu, por exemplo, fui contra, pelo menos em termos de pensamento, a Copa do Mundo no Brasil e Olimpíadas. Por quê? Porque eu sabia que, primeiro, seria uma grande roubalheira e, segundo, nós teríamos elefantes brancos. Tá certo? Agora está o Rio de Janeiro com uma dificuldade enorme em termos da segurança, em termos de saldar compromisso com os próprios funcionários públicos, tá certo? E com toda a imprensa internacional gozando na nossa cara, dizendo que o Brasil é um fracasso, tá certo? E que põe-se em risco a própria realização das Olimpíadas. Então, essa renegociação que foi feita com o governo federal, em termos de acomodar a dívida dos estados, ela é positiva no sentido de dar um respiro. Ao mesmo tempo, a contrapartida também é extremamente importante. A contrapartida qual é, Zancopé? Isso que é importante. É o seguinte: nem o governo federal, nem os estados poderão aumentar o seu orçamento mais do que o índice da inflação. Tá certo? Então, eu não posso aumentar o funcionalismo público a não ser a correção inflacionária. E eu não posso admitir mais gente se eu ultrapassar o teto do orçamento. Fábio? Bom, é que nem eu comentei no começo, né? Eu acho que a forma como hoje as coisas estão arrumadas é um sistema falido. Primeiro, a forma como se distribui os impostos, né? Os tributos, onde você tem uma dependência muito grande de verba federal. Segundo, uma irresponsabilidade dos nossos, pelo menos da maioria dos nossos governantes, porque você pega, pelo que eu estava lendo hoje de manhã, né, você pega que essa ajuda federal agora para salvar o estado do Rio de Janeiro é 1/3 dos valores que foram dados em isenções, né, por conta dessas obras. Você pega e vê que o estado do Rio de Janeiro foi um dos estados que mais aumentou salário nos últimos 4, 5 anos, aumentou assim muitas vezes acima da inflação. Então, é um sistema irresponsável, um sistema onde não se olha para a realidade, onde você tenta atender alguns interesses por conta de interesses políticos, e aí você acaba colocando os estados aí, cedo ou tarde, municípios e até mesmo nosso país, em estados como esse. E aí quem paga a conta mesmo é quem está lá na ponta no dia a dia, o empregado. Eu queria só, para fechar aí, assim, comentar o seguinte: dentro do que foi dito, e o Fábio estava falando a respeito da responsabilidade do executivo, eu queria dizer o seguinte: eu acho que a gente tem isso em todos os níveis de governos, no legislativo, no executivo, especialmente legislativo e executivo, uma máquina absurdamente inchada. Assim, você tem muita gente ganhando e não fazendo o seu trabalho, são pessoas muitas vezes dispensáveis, assim, você tem uma máquina muito gorda. Só uma curiosidade, número de ministérios para acomodar qual o número de funcionários na Câmara Municipal? Eu não sei, mas eu posso te dizer uma coisa interessante: o orçamento da Câmara Municipal de São Paulo é maior do que muitas prefeituras. É uma coisa, 800 e tantos milhões o orçamento da Câmara Municipal de São Paulo, é uma coisa absurda. E quando você cria 500 ministérios para acomodar os milhões de acordos partidários que se faz, que também são preocupantes,
e aí você tem que arrumar emprego para muita gente, e você vai enchendo uma máquina que, se trabalhasse num tamanho mais adequado, com certeza grande parte dos nossos prejuízos gigantescos estariam resolvidos. Como toda terça-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Kátia Reis, da FIPESP. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zacopé. Boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. Kátia, gostaria de abordar com você a campanha do agasalho AFIPESP. Aliás, o tema de roupas para aquecer o inverno de quem precisa. Seu objetivo, sem dúvida alguma, é ajudar o próximo. E onde as pessoas podem entregar cobertores, casacos, meias, tudo para deixar o inverno de quem precisa mais quentinho, Kátia? Bem, este ano o frio de fato promete, Zacopé. Os meteorologistas afirmam que o inverno será congelante e a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo já está recolhendo, como sempre, tudo que pode para ajudar o próximo a passar o inverno sem muito sofrimento, já que, segundo os homens do tempo, teremos um inverno bem rigoroso. Ser solidário com quem precisa aquece a alma. Todos nós temos a tendência de acumular coisas, roupas, sapatos. É só fazer uma visitinha pelos armários e pronto. Dê tudo que você guarda, mas que não te serve mais. Com certeza essa ação vai deixar muita gente feliz e, melhor, bem quentinha. Kátia, nós estamos falando da FIPESP, associados da FIPESP. Quem quiser doar, como deve proceder? Zacopé, a FIPESP está com vários pontos de arrecadação. Aqui em São Paulo, na sede social no centro, a rua Bittencourt Rodrigues, 155, ou na rua Venceslau Braz, 206. Já no interior, os associados devem procurar a unidade regional de sua cidade, onde provavelmente haverá um ponto de coleta para as doações. Procure, sempre haverá um lugar de coleta pertinho de você. Kátia, no caso de associados da FIPESP, existem itens principais a serem doados? Como estamos tratando da campanha do agasalho, claro que a prioridade são roupas de inverno, cobertores, calçados, novos ou usados, não importa. O importante é que estejam em boas condições de uso. Se cada um de nós puder doar uma peça que seja, juntos conseguiremos amenizar e aquecer o frio de muita gente. Kátia, eu reafirmo, né? Estamos nos dirigindo diretamente ao associado da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, e onde os associados podem obter mais informações. Então, basta acessar o site www.afepesp.org.br que todas as dúvidas serão sanadas. Ou então, ligue no 0800 77 17 144. A colaboração de todos é muito bem-vinda, independentemente do local de doação. O objetivo da campanha é ajudar famílias carentes a enfrentar o inverno. Doe, não guarde aquilo que não te serve mais. Kátia Reis, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala nesta parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Uma boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Estamos com o Gente que Fala, retornaremos em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Este é o Cerrado, e esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará.
O cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/cerrado. O futuro do cerrado está em nossas mãos. Está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje o vereador Ari Friedenbach, que é filiado ao PHS, o empresário Fábio Duran, que é CEO da Elefante Verde, e o sociólogo Getúlio Ranachiro. Para vocês que estão aqui agora, estamos recebendo o Pedro nos traz aqui uma pesquisa divulgada há instantes sobre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? Candidatos majoritários. Então, nesta pesquisa divulgada agora pelo Ibope, Celso Russomano aparece com 26%, Marta Suplicy tem 10%, Erundina 8%, o Haddad, o atual prefeito, 7%, João Dória 6%, Andréa Matarazzo 4%, e o Marco Feliciano também 4%. São os nomes que aparecem aqui, o Russomano liderando. Algo a sua análise, você que é vereador, né? Bom, o que eu tenho ouvido é de que o Russomano não será candidato, porque ele tem um impedimento legal para ser candidato. Ficha limpa ou impede? Não muito limpa, então por isso ele não vai poder ele está se sendo candidatar. Condenado, né? Então está ele condenado. Está condenado em primeira instância. Se ele for condenado agora em segunda instância, acabou. Então ele tem grande chance de não ser candidato. A Marta aí tem uma história importante na cidade, foi prefeita. Erundina está num partido muito pequeno, né? Assim, ela também foi uma prefeita que deixou suas marcas, mas está num partido que acho que não tem condição. O atual prefeito Haddad concorre à reeleição. Eu acho que vem com boas chances, eu acho que tem muito para mudar nesse quadro e eu acho que ele tem chances de ser reeleito. E eu não estou fazendo campanha aqui, eu digo do que eu vejo no quadro, não sem partidarismo. O João Dória, que está com 6, eu acho que a hora de começar de fato a campanha, tem a máquina do PSDB que é gigantesca e eu acho que ele tem grandes chances de ir para o segundo turno, inclusive. O André Matarazzo, eu acho que é um vereador muito atuante, que tem uma história muito grande na cidade de São Paulo, eu acho que é um nome muito importante também nessa discussão. Mas com pode certeza ser atropelado pelo próprio partido. Não sei te dizer, Zanco. Assim, pode acontecer, mas de qualquer maneira acho que saiu do PSDB. Saiu do PSDB foi uma muito grande. Muito grande. Acho que ele assim foi ruim eleitoralmente, assim, para o eleitorado dele. Acho que ele perdeu provavelmente apoio. Mas é alguém que tem muita força, tem um trabalho muito grande, conhece profundamente a cidade e é um bom companheiro como vereador. Acho que seria um bom nome. E o Marco Feliciano, acho que se não for para baixo dos quatro não passa. Assim espero. O Fábio Duran, algo a acrescentar, Ranachiro? Não. Ok. Fábio Duran, explica pra gente o que é o Elefante Verde, plataforma digital, qual é o trabalho específico de vocês? Palmeirense. Com certeza. Não somos palmeirenses, tá? Bom, a Elefante Verde, ela vem com a ideia de democratizar o acesso ao marketing digital, né? Hoje no Brasil, dados do Sebrae recente, a gente tem mais de 11 milhões de empresas. E quando você olha o número de registros de domínio, ou seja, www.nomedamiempresa.com.br tem registrados no Brasil, 3,5 milhões.
Então, existe muita empresa, né, mais de 70% das empresas fora da internet. Por que isso acontece? Falta de conhecimento de como o marketing digital impacta positivamente na empresa, falta de um produto adequado, né? A gente vê muita gente que costumava pedir para o sobrinho fazer um site, o sobrinho demorava 6 meses, não entregava, quando entregava algo desatualizado. E foi justamente olhando essa lacuna de mercado que o Caio, que na verdade é o fundador e meu sócio, ele monta um modelo onde numa única plataforma esses empresários podem ter acesso a ferramentas, a canais que venham a dar visibilidade, que venham a conectar essas empresas à internet. Você coloca à minha disposição como empresário, vamos supor que eu fosse um empresário, você coloca à minha disposição uma fórmula para que eu atinja o meu consumidor. É isso? Exato, né? É isso. Exato. Começando pelo primeiro passo, que é estar na internet, aí com um site. Né? A primeira coisa para uma empresa dizer que está fazendo marketing digital corretamente é ter um site. Quando eu digitar o nome da empresa lá na internet, no Google, essa empresa aparecer. E aí eu consigo pelo menos o telefone esse site, dela. quem é que faz? A Elefante Verde constrói o site para o cliente, no A caso? gente tem uma plataforma onde o cliente, junto ao nosso franqueado, que é quem presta o serviço, vai inserir as informações, né? Texto, imagem, para que ele possa aparecer agora na internet. E aí depois desse primeiro passo, que é de conectar, de ter o site, a gente tem outros canais. Vou trabalhar SEO, que é para trabalhar conteúdo, para você ser ranqueado organicamente no Google por outras palavras, campanhas de e-mail marketing, mídias sociais, cupons de desconto, enfim. Aí a gente começa a trabalhar também outros canais de marketing digital. Você fala em internet com muita facilidade, mas imagina assim alguém que, como eu, não tenha tanta facilidade de acesso à internet, não de acesso, de conhecimento do que tem na internet, né? Como facilitar para essas pessoas que não estão na tua faixa de idade e que veem a internet com uma facilidade muito grande? Você sabe que essa, inclusive, é uma das nossas preocupações, né? Então, a ideia do Elefante Verde é que o empresário ele foque a atividade dele principal e deixe essa questão de visibilidade conosco. Então, a nossa plataforma ela é intuitiva. E além de ela ser intuitiva, que dá a oportunidade do empresário aprender a mexer facilmente, quando a gente escolhe crescer, distribuir nosso serviço por meio dos franqueados, é justamente reconhecendo essa dificuldade para que ele tenha alguém fisicamente ali na região dele para ajudar essa inserção, para ajudar essa evangelização, essa educação do empresário. Mas é uma plataforma que é montada, um modelo de negócio que é montado pensando também nesse tipo de dificuldade. Nesse tipo de pessoa que acha que é o bocalmente que vale, não é o internal, como é que é? Internamente que vale. Mas você sabe que hoje, quando a gente fala... Isso não é do seu tempo. Quando a gente fala com os empresários, e alguns deles falam, não, mas eu não preciso, eu ainda faço a mídia impressa. Eu sempre pergunto, falo, mas quando você precisa de alguma coisa hoje, você não vai no Google? Sua família não vai no Google? Os consumidores hoje eles são digitais e o Brasil sempre teve um histórico de ser altamente conectado. Pra você ter uma ideia, hoje o brasileiro é a pessoa que mais passa tempo conectado ao Facebook, né? Então o consumidor está no ambiente online. Não estar hoje no ambiente online para o empresário é não estar no local onde ele pode arrumar mais clientes. O Ari Friedembach, vereador Ari Friedembach, o que é o 10º Seminário de Atendimento às Vítimas Sociais de Crimes Virtuais, já que o assunto é a internet? Bom, eu como tenho o meu mandato, assim, um foco muito, muito importante na questão de segurança, a gente veio fazendo diversos seminários ao longo do mandato, sempre ligados a temas sobre violência. Então, esse é o 10º sobre crimes virtuais. A gente já realizou 2 edições do seminário de violência contra a mulher, violência contra idoso, criança com deficiência, bullying e crimes virtuais. Então, esses temas todos a gente está agora na 2ª edição desses seminários e a gente sempre traz pessoas bastante competentes, ligadas à área aí. Nós vamos ter o Dr. José Mariano, que é um delegado da Delegacia de Crimes Virtuais, já esteve conosco no ano passado, muito interessante a palestra dele. O Dr. Paulo Marco Ferreira, que é procurador de Justiça, também vai falar sobre crimes virtuais. E o Rony Weinzoff, que é um advogado especialista também na área de crimes virtuais, que também já falou com a gente, super interessante. E o problema dos crimes virtuais é uma coisa que nos preocupa muito. Eu mesmo já fui vítima de crimes virtuais
e entrei com um processo criminal através da delegacia especializada. Isso tem se tornado uma frequente, tem acontecido com muita frequência, problema de crimes virtuais, as pessoas já tem casos até de inúmeros casos de suicídios por a pessoa ter sido destruída dentro de uma rede social. Então, as pessoas precisam ter responsabilidade e saber que, assim, muita gente imagina que está escondido atrás de um monitor e pode falar o que quiser, ofender quem quiser, não tem limite para as coisas que fala. E isso precisa ser transmitido às pessoas, e eu, no meu caso, estou indo via judiciário, porque precisa entender que você não pode falar o que você quer das pessoas sem ter prova de nada, caluniar alguém, destruir muitas vezes a vida de uma pessoa, simplesmente porque você está num teclado ali, você acha que ali você está fechado no mundo e você atinge profundamente a vida das pessoas quando você escreve uma atrocidade. 10º Seminário de Atendimento às Vítimas Sociais de Crimes Virtuais, onde será? Vai ser no próximo dia 22, amanhã. 22, das 19 às 22 horas, na Câmara Municipal de São Paulo. As inscrições são gratuitas, nós fornecemos um certificado para as pessoas que participam do seminário. Não é extremamente longo, mas é extremamente interessante. Eu posso chegar lá e participar? Qualquer pessoa pode vir participar, será muito bem-vinda e acho que vai gostar, porque são muito interessantes essas palestras mesmo. Hanashiro, você que é sociólogo, nos últimos 6 meses, o total de empregadas domésticas com carteira assinada caiu 1.500.000, caiu de 1.500.000 para 1.200.000, segundo a Receita Federal. Em junho de 2015, entrou em vigor a lei pela qual as domésticas passaram a ter os mesmos direitos de outros trabalhadores. Logo após a lei entrar em vigor, houve aumento nos registros, mas com o agravamento da crise, o volume de carteiras assinadas começou a cair. Me dirigi a você, mas é extensivo ao Ari Friedenberg e ao Fábio Duran também. Realmente, essa queda se deve não apenas à recessão da nossa economia, mas, sobretudo, pelos encargos. Quer dizer, o empregador hoje, antigamente ele pagava 12%, hoje ele paga 20% entre todos os encargos. O recolhimento do INSS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e mais o seguro-desemprego. Quer dizer, no total, as pessoas gastam 20% em encargos sociais, fora o salário dos empregados. Fora a parte da empregada. Dá mais de 20 porque você... muitas vezes você assume a parte da empregada também, então acaba... Não, tô falando, quando você fala 20%, esta é a parte do empregador. O Zancopé está falando da arrecadação total. Do empregador. 20%. Do empregador, então. Então, como eu disse, você tem essa elevação dos encargos, né? Elevação dos encargos, uma brutal elevação dos encargos, e agora você tem a realização econômica. Quer dizer, as pessoas preferem, muitas vezes, contratar informalmente, contratar por 2 dias que você não precisa registrar em carteira, do que registrar em carteira pagando um acréscimo de 20%. Fábio? Eu acho que esses dados eles mostram um pouquinho o nosso contexto, né, de aumento de desemprego, e também essa questão de que na hora que aperta é algo que a gente pode abrir mão, né, e aí poder, como comentado, optar por 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana mesmo, e aí você não precisa registrar e diminui bastante a tua despesa com esse tipo de serviço. Eu acredito que do que o Hanashiro falou, tem 2 questões, a questão da economia atual e a questão dos encargos. Eu acho que o problema das domésticas vem mais dos encargos, até começou antes de a gente ter crise, porque muita gente não pode pagar esse nível de encargos. Realmente ficou muito mais caro você ter um empregado doméstico, além do que nos últimos anos a faixa salarial das empregadas domésticas também melhorou. Antigamente a empregada não ganhava como está ganhando hoje. Quer dizer, ela é melhor, não que seja ótima a remuneração, mas elas ganham um nível salarial melhor do que há 15 anos atrás, mais ou menos. E a questão dos encargos, que ficou para muita gente proibitivo. As pessoas realmente estão contratando faxineiras diaristas, porque aí você não tem que recolher esses encargos e realmente pesa. Não é pouca coisa, não. Mudou muito o custo da empregada doméstica. É isso mesmo, mudou muito, e falta acrescentar. Além de tudo isso, você ainda muitas vezes tem que pagar o vale transporte, tá certo?
e eventual se dependente também você paga, tá certo? Então, do ponto de vista do empregador, eu estou falando aqui do empregador de classe média, não estou falando do empregador de classe alta que tem condições de pagar até mais. Mas realmente um profissional liberal de classe média que tem um salário do mercado, o salário a vida se torna cada vez mais difícil. Aliás, sempre em crise se afeta muito mais a classe média, essa classe média liberal, não é? que é empregado, tá certo? Que ganha relativamente suficiente para ele viver, mas que começa a ter sua vida apertada por causa da inflação, por causa do custo de vida. Vereador Ari Friedenbach, está em discussão na Câmara Municipal, acho que já teve uma votação, alguma coisa assim, a liberação de propaganda nas bancas de jornais e revistas, que segundo, né, vários comentários, o objetivo principal é minar a lei da cidade limpa. Veja, eu acho que, bom, primeira informação, foi votado em primeira votação na semana passada esse projeto, poderia até entrar nessa semana já em segunda votação, para depois ir à sanção do prefeito. Esse é um projeto do Executivo? É um projeto que vem do Executivo, aliás, não é sanção, no caso, porque o projeto já veio do Executivo, ele é aprovado, ele entra em vigor, né? E veja, eu acho que falar de que querer minar a lei Cidade Limpa, eu acho que assim é meio só pensar em vamos defender uma lei que foi feita a custo que custar. Eu acho que assim, a lei Cidade Limpa foi muito boa para a cidade, deu uma boa limpeza, mas eu acho que assim, como toda lei, eu acho que no momento que você põe em prática, e o Hanashiro tem muito mais vivência do que eu, vai me desmentir ou não, eu acho que quando uma lei entra em prática, começa, bom, podemos fazer uma sintonia fina, às vezes tem alguns acertos que têm que ser feitos. Eu acho que a lei Cidade Limpa, que foi tolerância zero, né? Uma conquista com tolerância zero na publicidade, mas eu acho que assim, algumas concessões podem ser feitas sem destruir a legislação. No caso das bancas de jornal, em especial, o que se deve discutir é, bom, vamos fazer de que tamanho a propaganda ou não. Agora, qual é o problema? As bancas de jornal, que em tese, pelo menos, foram estruturadas para atender pessoas com deficiência, para poderem ter uma forma de sobreviver, com a evolução da internet, justamente, desabou o faturamento das bancas de jornal, porque as pessoas hoje leem jornal na internet, veem revista na internet, se compra muito, muito menos revista. Então, essas bancas perderam muito do seu faturamento, essas pessoas precisam ter uma forma de continuar vivendo. Não é emporcalhar a cidade, mas se regulamentar num tamanho adequado, uma publicidade que dê alguma receita a mais para essas pessoas poderem se manter comendo e vivendo. O que se comenta é que depois da banca, outras... Bom, é uma questão de se autorizar ou não, é uma questão de se debater o que é bom para a cidade ou não. Eu estou querendo entender não, eu acho que assim, por exemplo, uma coisa que já foi levantado e não virou, mas que vira e mexe e volta ao debate, por exemplo, publicidade no vidro traseiro dos ônibus, que antigamente tinha, os táxis também, antigamente podiam ter propaganda. São temas que vem a discussão e eu acho que assim devem ser avaliados se isso é bom para a cidade, é ruim para a cidade. Eu acho que é o momento de se discutir. Eu acho que o que não se pode é falar vamos criar uma comissão para debater o assunto, quer dizer, não vamos decidir. Eu acho que nós, vereadores, temos que ter uma posição em cada assunto. Você está lá para votar, você tem que se expor e olha, eu sou a favor, eu sou contra. No caso das bancas, eu ali sou favorável a uma publicidade regulamentada, não é emporcalhar a banca, fazer um outdoor a banca toda, mas eu acho que dar condições de sobrevivência para essas pessoas de banca de jornal que realmente, e eu conheço o setor, desabou o faturamento, e eu acho que é discutir. Minha posição, sim, é favorável a uma propaganda que não seja exagerada de um tamanho adequado. Mas seja favorável ao contrário, que a gente não pode falar, vamos criar comissões. Vamos lá e vota, fala, sou a favor, sou contra e assume seu voto. E vamos debater. Getúlio Hanashiro, Carlos do Morumbi, pergunta a você se as faixas exclusivas para ônibus realmente melhoram o trânsito, ajudam o trânsito. E depende do local.
Eu, na verdade, defendo muito mais a implantação de corredores. São Paulo precisa de corredores. Corredores são vias segregadas do lado esquerdo, onde você realmente diminui o conflito com os carros. Não é? E oferece mais segurança tanto para o passageiro de ônibus quanto para os próprios veículos. Nos corredores nós temos 9 de Julho, Avenida Nós temos muito Ibirapuera, poucos corredores. A cidade de São Paulo previa-se a implantação de mais de 23 corredores. Na verdade, nós temos, se tivermos meia dúzia, é muita coisa. Portanto, nós estamos bastante atrasados em duas coisas em relação ao transporte público: a implantação de metrô e a implantação de corredores. Uma pergunta, Hanashiro. Quando se fala de corredores, é trocado o asfalto por piso de concreto necessariamente? Em geral, não, em geral se faz, porque é mais resistente, peso, né? por causa do peso. Você pega, havia na pauta aqui a questão dos buracos em São Paulo. Você tem uma buraqueira muito grande em São Paulo, não só pela qualidade do asfalto, mas também pela utilização de veículos pesados em locais inadequados. Não é? E, por outro lado, realmente o descaso da prefeitura. Quer dizer, quando você não tem recursos para grandes investimentos, a preocupação do prefeito tem que ser a manutenção de algo que o cidadão aprecia a cidade. É limpeza, portanto, não ter lixo na rua, tapar os buracos, não ter buracos na rua, e as outras coisas que dependem de grandes investimentos, como são os corredores, a própria implantação do metrô, que é da responsabilidade do Estado, mas a Prefeitura pode participar desse processo, depende da conjuntura da economia do país. Não é? Fora isso, você tem que manter a cidade bem. Certo? Fábio Duran, o Renato do Ipiranga pergunta a você se o marketing digital consegue substituir o marketing tradicional. Não, de forma alguma. Eu acho que o marketing, de uma forma geral, nunca vai existir um canal mais moderno que anule, que cancele por total os benefícios do canal anterior, né? Pode-se lembrar que existe uma época que se fala, por exemplo, que a internet ia substituir as lojas físicas, né? As lojas online iam substituir. Na verdade, o que a gente vê hoje é uma interação muito grande entre as duas. Elas se complementam. O que eu vejo acontecendo hoje é que o microempresário, ele tem um orçamento super apertado e ele tem que optar pela ferramenta que apresente o melhor custo-benefício. Vou te dar um exemplo, um cliente nosso que era um chaveiro. Ele poderia, por exemplo, o orçamento que ele tinha, ou fazer folders e distribuir no bairro, ou contratar uma empresa para fazer um site. E aí ele percebe que o consumidor dele, quando ficar trancado para fora de casa, não vai estar com um folder no bolso. Não vai andar com cartão de visitas. Vai procurar o quê? Vai pegar o smartphone e colocar lá, Chaveiro 24 horas, o nome do bairro. Então, esse tipo de situação que tem acontecido. Quando eu tenho que optar por um ou por outro, eu vou no melhor custo-benefício. A internet hoje é o melhor caminho. Ari Friedenbach, Laura da Sé, o que a GCM deve fazer com relação aos moradores de rua no inverno? Permitir que fiquem onde estão ou retirá-los das ruas? Bom, eu quero agradecer muito a pergunta, porque esse é um esclarecimento que eu acho da maior importância. A imprensa, de forma generalizada, responsabilizou a GCM pela retirada dos moradores de rua, os colchões e documentos, etc. E é muito importante as pessoas entenderem e saberem de que a Guarda Civil Metropolitana, a GCM, não determina nenhuma política de governo. Ela apenas executa o que determina a prefeitura ou suas secretarias. A guarda está lá para dar respaldo só para o agente que vai fazer esse serviço eventualmente. Quando houve, inclusive a gente tem uma foto que ficou muito claro isso, essa retirada do pessoal, tem uma foto que tem os agentes da secretaria carregando as coisas do pessoal, dos moradores, e os guardas só atrás dando segurança a esses funcionários, mas eles estão lá cumprindo ordens. Olha, vai lá e tira, eles vão lá e tiram. Por exemplo, uma desocupação de um imóvel aí, com ordem do judiciário para se desocupar, a polícia não é que o comando da polícia resolve ir lá e desocupar. O judiciário manda a polícia executar determinado serviço. Não são eles que determinam a política de governo, jamais, nem no nível estadual, federal ou municipal.
Ari Friedenbach repete para a gente sobre o 10º Seminário de Atendimento às Vítimas Sociais de Crimes Virtuais. Onde? Amanhã, não é? O seminário será amanhã, dia 22 de junho, das 19 horas às 22 horas, na Câmara Municipal de São Paulo, no primeiro andar, na Sala Prestes Maia, vulgo Plenarinho. Fica no Viaduto Jacareí, número 100, na Bela Vista. As inscrições são gratuitas. Quem não tiver tempo de se inscrever também pode comparecer, não vai ter problema nenhum. Vai ser muito bem-vindo e vai assistir um seminário. Por onde? As inscrições podem ser feitas ou através do telefone 3396-5109 ou através do e-mail erinaldasantos, tudo junto, @câmara.sp.gov.br. E nós damos certificado para todas as pessoas que participarem dos seminários, as pessoas dão um nome e a gente já entrega no final um certificado de Grato comparecimento. por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu Fábio que Duran, como se entra em contato com a Elefante Verde? Vou passar o meu e-mail, fiquem à vontade, fabio@elefanteverde.com.br, e para informações de marketing digital e empreendedorismo, a gente tem um site blog, que é empresas.elefanteverde.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente Eu que agradeço. Foi um Getúlio prazer. Hanashiro, é sempre bom tê-lo aqui no nosso Só debate. uma curiosidade, né? Por que elefante verde? Excelente pergunta. O Caio, né, meu amigo, meu sócio e criador do Elefante Verde, ele é muito supersticioso, né? Tem pessoas que acreditam que o elefante de costas para a porta traz sorte, e aí ele pegou a cor verde, que é justamente o oposto do elefante branco, né, que não é algo que vai para frente. O verde não, a cor da esperança, a cor do dinheiro, a cor do Do sucesso. Palmeiras. Do Palmeiras também. Fazer o quê? Não queria chegar nesse ponto. Hanashiro, um abraço, Hanashiro. Para você também, muito obrigado. Aproveita porque a Agradeço. liderança é Pois é, ocasional. agradeço Fazia tempo, né? o convite e a presença dos companheiros. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Bereberê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.